Boa noite, estamos ao vivo. Vamos dar um tempo, esperar o povo ver que eu estou ao vivo, estamos online. E vamos estar pregando a palavra de Deus, falando da mensagem de Deus. Hoje nós vamos estar gravando pelo TikTok, no @Jerônimo Bratti, e no Instagram, no canal Que Ele Cresça, lá no Instagram, tá? @Que Ele Cresça, beleza? Deus abençoe quem está entrando. Deus abençoe uma live hoje falando sobre a palavra de Deus, a chave para a verdadeira igreja. Deus abençoe todos. Isso aqui não é nada contra nenhuma igreja, mas queremos seguir os princípios do reino dos céus, na verdade, seguir os princípios do reino de Deus. O que a palavra fala, qual é a nossa função, o que devemos fazer, como devemos fazer, não é verdade? Certo? Então, vamos esperar um pouquinho o povo ir entrando e assim a gente vai falando do reino de Deus, da palavra de Deus, certo? Estou com um pouco de rinite, então se vocês verem eu fungando é porque a rinite pega forte aqui comigo, tá? Já orem por mim por isso também. Uma alegria estar aqui fazendo. Toda sexta-feira a gente está tentando ser fiel nisso que Deus tem nos pedido. Hoje estou tentando gravar também pelo Instagram. Ainda encontro algumas dificuldades, mas nada comparado com o que o nosso Salvador passou, não é verdade? Hoje a gente está no conforto da nossa casa falando da palavra de Deus. Então, vamos esperar aqui um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Eu tô usando 2 celulares, então às vezes vocês vão ver olhando para lá e para cá. Quem já tá aqui no TikTok, meu nome é Jerônimo, ali o meu apelido é Jerê. Tenho 42 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou casado há 16 anos, vai fazer 17 anos. É possível uma vida cristã saudável. Não que não tenha, às vezes, as desavenças, mas a gente sempre resolve, em nome de Jesus. Então, vai fazer 16 anos já de casado. Tenho um filho chamado Paulo, que tem 15, e um filho Pedro, que tem 7 anos. E às vezes as pessoas me perguntam se eu sou feliz, né? Enquanto a gente vai dando um tempo, eu digo que eu sou muito feliz. Mas às vezes eu não estou contente, porque contentamento e felicidade para mim são 2 coisas diferentes, porque eu sou feliz porque tenho saúde, tenho uma família, tenho uma comida, mas às vezes não estou contente porque algumas coisas que eu gostaria de ter e alcançar e não consigo. Então eu digo que às vezes não estou contente, ou às vezes a gente acorda um pouquinho, deixa eu ver aqui, de mau humor, né? Às vezes a gente acorda, nossa personalidade, como disse, acho que foi o apóstolo Paulo, terrena, carnal e diabólica, não é verdade? Às vezes ela aflora mais do que a presença do Espírito Santo. E eu tenho falado bastante sobre isso ao longo da minha jornada cristã. Como eu disse, tenho 42 anos, faz 21 anos que eu me tornei um cristão e tenho então dedicado à palavra, à leitura da palavra. Já fui missionário a tempo integral, hoje trabalho e tento divulgar o reino dos céus. E hoje a gente vai falar a chave para a verdadeira igreja. Qual é a verdadeira igreja? Será que tem uma igreja que é verdadeira? Será que Jesus deixou alguma igreja? Ó, essa aqui é a igreja que tem que seguir. Qual é a igreja verdadeira? No meu ponto de vista a igreja verdadeira é aquela que prega a palavra de Deus de verdade, né? Aquela que fala a verdade mesmo, que está escrita. E qual é a função das pessoas que frequentam essa igreja? Qual é a função delas, não é verdade? Porque a gente não está lá para agradar a igreja, não está lá para agradar o pastor, nós estamos lá para agradar o reino de Deus. Uma vez eu acho que eu vi um vídeo do Cláudio Duarte, ele falando que a gente não tem que olhar para as pessoas do lado, se elas estão olhando para nós, se a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente tem que olhar para cima, porque Deus está nos vendo o tempo todo. Só um minutinho, gente, eu vou ter que... Meu nariz vai ficar escorrendo, eu esqueci de pegar um lencinho, mas tudo bem, vamos lá. Bom, vamos fazer uma oração. Quem está aí em casa, quem está atrás da tela, que compartilhe se achar necessário, se for de relevância. A palavra de Deus sempre vai ser relevante, né? E vamos fazer uma oração, você possa fazer uma oração aí também, tá certo?
Querido Jesus, nós te louvamos porque tu és santo, tu és justo, tu é maravilhoso. Tu veio a esse mundo dar a vida por nós. Como diz na tua palavra, tu não tinha pecado e se fez pecador por todos nós. Você disse na tua palavra, você disse que tu veio ao mundo para que tirasse, não para condenar o mundo, mas sim que o mundo fosse salvo por você, Senhor. Então nós te louvamos, te agradecemos por isso. Você disse que quando partisse deixaria o teu Espírito Santo, o Consolador, que nos falaria e nos revelaria toda a verdade. Então, nesse momento eu te peço a presença do teu Espírito Santo para que possa fluir, Senhor, através de mim, da minha boca, Senhor, possa fluir a tua palavra, a tua verdade, Senhor, não a minha, não o que eu acho, mas sim o que é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. E que possa convencer, Senhor, que é o Espírito Santo que convence a gente do pecado, Senhor. Que a gente possa avaliar o nosso coração e admitir que se estamos errando, podemos melhorar e crescer, Senhor. Como eu sempre digo, que a gente possa crescer à estatura do homem perfeito, que é você, Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre a verdadeira igreja, a chave para a verdadeira igreja. Deixa eu só ver aqui. Tá, ok, beleza. Qual é a chave para a verdadeira igreja? O que devemos fazer? Olha só o que Jesus fez. Por que eu me tornei um cristão? Ó, vocês vão ver todo tatuado, já tinha antes, na época tinha piercing aqui, brinco, piercing mamilo e tal. Então eu me considerava punk. Eu me considerava punk porque eu achava que naquela época essas coisas era maneiro. Né? Eu tinha o cabelo maior, agora eu já corto mais curtinho. Então. E vivia, né? Fumava cigarrinho, bebia, fazia minha festa e tal. Fazia meus rolês com os guri. E achava aquilo maneiro, achava aquilo legal, achava que essa era a visão. Eu sempre achei que eu ia virar morador de rua, andarilho e ia seguir a vida assim, porque eu sempre quis ver as coisas com os meus olhos. Mas Jesus sempre tentou ali, né? Jesus sempre quis pegar, né? E quando eu fiz 20 anos, eu já estava farto, com 20 anos, de tudo isso. Dessa falsa ilusão. Só que no meio desse caminho encontrei pessoas que eram cristãs, né? Que frequentavam a igreja. Até eu acho que não sei se eu relatei em outra live. Que tinha eu trabalhava na época no McDonald's que tinha na minha cidade, então eu pegava o último ônibus, passava na casa de uns colegas que tinha ali antes, ali meia-noite e meia, 1h da manhã, e passava ali, a gente jogava um baralho, eu gostava de jogar canastra e tal, e bebia bastante e tal. Como eu só pegava às 5 da tarde no outro dia, ficava ali. E uma vez, eu tava subindo, acho que era umas 3 horas da manhã, eu tinha 18 anos, para 19, eu acho. Eu subindo, vocês já vão entender porque eu tô contando essa história. Eu subindo aquele morro, e me lembro que veio uma irmã, aquelas irmãs mais antigas, usavam aqueles rabicó, saia e tal. E eu subindo e ela pegou e desviou, ela tava vindo na mesma rua que eu, assim, na mesma rua, mas no mesmo caminho, ela desviou pro outro lado. E eu subindo isso já, pra mim já era normal, até porque eu tinha cabelo colorido e todo tatuado. Era normal as pessoas terem medo, tudo bem, eu respeito isso, as pessoas com receio de ser assaltado, tudo bem. Entendo isso de verdade. Hoje, né, cada vez mais o mundo tá assim. Só que ela me disse uma coisa, que aquilo, pra te ver, faz 20 e poucos anos isso, e eu ainda penso nessa atitude, né? Eu passei na hora que ela chegou perto de mim, assim, que eu do lado da rua, ela do outro, assim, né, uma senhora, não lembro a idade. Ela, 3 horas da manhã, ela me falou assim: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Escreva aí o que você acha disso. Quem tá me vendo,
Quanto mais eu oro, eu lembro disso como se fosse hoje, gente. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. E eu gostava de causar, né, nessa época. Eu gostava de ser desse jeito. Eu gostava de ser diferente. Achava que aquilo era ser diferente. E ela disse isso assim pra mim, assim, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. E eu, ok, tudo certo. Fui pra minha casa, né? Sempre fui um guri trabalhador, né? Mas tinha ali as minhas diferenças com o mundo. Mas acreditava em Deus, apesar de vir de um berço católico, não tinha Bíblia na minha casa, mas minha mãe nunca foi religiosa, nada, mas eles gostavam de escrever naquela época. E aí eu fui pra casa assim, eu digo, nossa, cara, que loucura, né? A mulher falou aquilo pra mim. Quanto mais eu oro, mais assombração. Ela me chamou de assombração, tipo assim, né? E aí eu, ok, tá, beleza, fui pra casa. Eu sempre custei pra dormir, sempre tive dificuldade pra dormir. Tinha, como diz o outro, os meus problemas espirituais, né? E ok, então isso era a minha rotina. Eu trabalhei 2 anos lá no McDonald's na época. E no outro dia seguinte, eu mesmo ritual. Saía, pegava um ônibus, 00:30, seguia o meu caminho lá naquela casa onde a gente ficava de uns colegas nossos. A gente ficava lá até tal hora, bebendo, eu via ver filme, eu jogava canastra. E depois eu, ok, vou embora, tudo certo. Só que naquele dia, era 3 horas da manhã, que era o normal de eu subir. Ninguém apareceu. Cara, isso me emociona até hoje. Ninguém não apareceu, a mulher não veio, de certo aquele dia ela estava numa vigília de oração e tal, e passou naquele momento. Só que naquele dia, nenhum representante de Deus apareceu. Eu considero que Deus apareceu para mim. Ele, ali que começou a sementinha ser semeada no meu coração. Eu passei pela mesma rua, pelo mesmo caminho, e olhei para o lado aonde a mulher passava. Se foi ela também não sei. E olhei para o lado na minha casa e nunca teve uma Bíblia. E eu achei uma Bíblia. Essa Bíblia eu dei para uma irmã, uma pessoa que eu estava ajudando a se converter, se tornar cristã. Na época eu dei, ela não tinha, eu dei essa Bíblia para essa pessoa. Achei uma Bíblia. E essa Bíblia eu levei para minha casa. Foi a primeira Bíblia que entrou dentro da minha casa. Foi a primeira sementinha que foi plantada no meu coração. Então, aí essa foi a primeira Bíblia. Deixa eu só dar um oi aqui. Graças, irmão, Deus que lhe bendiga. O meu pastor Leônidas, o Zac, que se Deus quiser ele vai estar aqui no Brasil. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe todos que estão entrando aí na live aí, tá? E aí eu peguei essa Bíblia. Tinha um telefone, tentei devolver a Bíblia, mas a moça acabou ficando comigo. Então ali foi a primeira sementinha. Por que eu estou contando essa história? Porque infelizmente hoje ainda acontece esse tipo de preconceito, esse tipo de divisão. As pessoas acham que são mais santas do que as outras porque frequentam uma denominação ou uma igreja. Eu olho para mim, que não tenho uma aparência de um pastor. Eu fui ungido pastor, até o meu pastor está aqui, ele teve aqui, ele ungiu. Eu tive chamado missionário, pastor, eu abri mão de tudo, tal. Mas só que eu não tenho uma aparência que nem de uma pessoa de piedade, como fala o apóstolo Paulo para Timóteo. As pessoas vêm com carinho de piedade, barbinha feitinha e tal. Respeito isso porque tem muita gente também que desse jeito, que é com o coração puro, porque Deus vê o coração. Que nem Deus falou para Samuel quando ele foi ungir um rei Davi, né? Tu vê a aparência, Samuel 1, se não me engano, tu vê a aparência, eu vejo o coração. Então, para mim o que importa é o coração. Então eu não tenho essa aparência de pastor, as pessoas, né? Mas na hora que o fogo pega, as pessoas saem da igreja e vêm atrás de mim. E o meu pastor Zac, que está aqui vendo essa live, me ensinou um princípio que Jesus falava, que fez. Aquele que vem a mim de maneira alguma lanço fora. Então eu vou acolher todos sempre. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é João 4. Olha só que loucura.
A chave para a verdadeira igreja, para nós que somos do templo do Espírito Santo, não a casa em si, o templo, que hoje é tudo muito bonito, muito lindo e chama a atenção dos nossos olhos. A gente quer estar lá porque tem uma cadeira confortável. Eu quero estar lá porque eu quero ouvir a verdade. Eu quero estar lá porque essa verdade me liberta. É isso que eu, em particular, penso. É isso que eu leio nas Escrituras. É isso que eu leio todos os dias nas Escrituras, que a verdade liberta. Mas lá em João 4, olha só que interessante. Jesus e a mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus se achavam melhores que os samaritanos. Vamos lá. João 4:1. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos que João Batista. Que João Batista. De fato, não era... Desculpa. Eu pulei uma linha aqui. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Ponto. De fato, não era Jesus que batizava. Então, se a pessoa diz, Não, Jesus nunca batizou ninguém, está escrito aqui. E sim, os seus discípulos batizavam. Porque o próprio João profetizou e disse isso. Vem aquele que não vai batizar com água, mas com espírito e fogo. Certo? Só ler nas escrituras que está ali. Então, Jesus nunca batizou ninguém. O debate não é batismo. O debate é... A aula é sobre a chave para a verdadeira igreja. Continuando. 3. João 4:3. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para Galiléia. No caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Os judeus não se davam com Samaria. Eu fiz aqui um mapinha para vocês terem uma ideia mais ou menos assim, um rabisco, a volta que eles davam para não passar por dentro de Samaria. Ó, vê se dá de ver, não sei. Aqui a Judéia, onde Jesus estava, Samaria, e Jesus queria ir para onde? Galiléia, certo? Os judeus davam uma volta tão grande para não passar por aqui. Davam uma volta tão grande para não passar por aqui pelos samaritanos, porque eles não se davam. E era só... Então, por isso que eu estou contando essa história para vocês, da mulher que desviou o caminho de mim e tal, e deixou de ganhar essa alma aqui, e como diz a palavra, que ele converte um pecador do pecado, multidão dos seus pecados são perdoados. Porque a gente acha que a gente não é pecador, e a gente é. 1 João diz isso. Se dissemos que não temos pecados, já estamos nos enganando, porque somos todos pecadores. E o meu pastor fez esses dias uma live dizendo: o céu é cheio de pecador. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. E eu vou estar lá, porque eu sou pecador arrependido. E todos os dias eu peço perdão para Deus dos meus pecados e quero evoluir, crescer à estatura do homem perfeito, que é Jesus Cristo. Então, continuando no texto. Então, no caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Então Jesus disse, não vou dar volta, eu vou andar tudo isso, para quê? Se eu posso ir no caminho já fazendo a diferença, irmão, não tendo preconceito, não tendo divisão. Hoje os irmãos são porque eu não sou dessa igreja, eu não sou daquela igreja, esse irmão acredita nisso, esse irmão não acredita naquilo. Sendo que o tempo do fim está aí, nós temos que acreditar e se unir, porque o tempo é curto. Temos que pregar a palavra enquanto é dia, porque vai vir a noite e a gente não vai mais poder fazer isso que nós estamos falando. Vai chegar o dia que a gente não vai mais poder fazer lives, querido. Vai chegar o dia... Bom, tem vídeos, meu foi censurado, do Zac, que do Leônidas, foi apagado ele falando sobre pessoas ter bênçãos. Então, cada vez mais vai ser difícil. Então, 5. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Meio-dia o sol lá devia estar queimando, querido. Torrando. Não é verdade?
Meio-dia aqui já no Brasil já é quente, né? Ou em qualquer outro país, acredito que deva ser também. Países tropicais, né? Continuando no 7. Uma mulher samaritana veio tirar água do poço e Jesus lhe disse. Por isso que eu sou fascinado por Jesus, querido. Jesus não tinha esse rolo, essa treta que o ser humano faz. Jesus olhou para ela e disse: oh Deus maravilhoso, né? Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o senhor sendo judeu e eu sou samaritana, então como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque, olha só, os judeus não se dão com os samaritanos. Como que se eu sou temente a Deus, que na época Jesus ainda não estava na terra, eu não vou me dar com o meu semelhante, com o próximo? Por quê? Porque tu não é da minha igreja. Continuando. Aí Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe pede água, você daria e ele lhe daria água viva. Água viva, água pura, né? Aí olha só que interessante. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar a água? Então ela estava pensando com a mente carnal, física, não com o espírito. Então Jesus vai baixar o nível para que ela entenda, porque Jesus é assim. Olha só que interessante. O senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água viva? Tipo assim, da onde que tu vai tirar água, meu filho, se tu não tens o balde? Tu tá me pedindo? Nossos antepassados, o nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se torna nela uma fonte de água que dá a vida eterna, que jorra, tem umas que jorra para a vida eterna. Então, quando eu encontrei aquela Bíblia, ela abasteceu meu coração, ela alimentou a minha alma e ela continua jorrando até hoje. Continua há 21 anos, ela continua me alimentando, porque eu queria água viva e eu quero água viva todos os dias. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar essa água. Ela vinha no horário do meio-dia, porque não tinha ninguém, porque era muito quente, porque ela tinha pecados que os seres humanos, os meros mortais, os mais santos, os mais bonitos do que tu, achavam ela mais pecadora do que eles. Aí Jesus fala para ela: vá, chame seu marido e volte aqui. Ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já tem 5. E esse que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Olha só, primeiro ela não entendeu que Jesus estava falando de algo espiritual, de coisas espirituais. Ela não entendeu. Aí Jesus mandou chamar o marido, ela disse que não tinha. Daí Jesus disse: ok, falasse a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Por quê? Ele falou algo que ela entendesse. Ele falou algo que realmente ela sabia, do íntimo do coração dela. Como que ele, sendo judeu, sabe que eu não tenho marido? Que eu fui casado 5 vezes e o que eu tô hoje não é meu marido. Só se viesse do alto. Então falou a linguagem dela, falou algo íntimo. Agora sei que o Senhor é profeta.
O nosso antepassado adoraram a... Olha só, esse é o ponto, querido. Prestem atenção, por favor. Agora eu sei que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde devemos adorar. Aqui Jesus vai acabar com o rito de Jerusalém ser a terra prometida, querido. De que Jerusalém vai ser tudo aquilo. Lembra ali que Jerusalém foi atacado e todo mundo, porque Jerusalém é a terra prometida. Esquece isso. Jesus veio para todos. Aqui acabou, ó. Ela disse, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém. Olha o que Jesus diz. Mulher, creia no que eu te digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Jerusalém não é mais a terra prometida. Nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Então ali ele estava dizendo, vocês estão equivocados. Mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem do judeu. Ok, ele estava falando dele mesmo. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros, pegue a visão que eu disse, a chave para a verdadeira igreja. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai. Senhor, graças a Ti. Em espírito e em verdade. Isso me emociona, vocês não têm noção. Porque aqui acaba com tudo, querido. Aqui acaba com o Templo de Jerusalém. Acaba com a cultura de tu ir à igreja. Não estou dizendo que tu não possa ir na igreja. Não estou dizendo isso. Tu pode ir, mas fazer a diferença. Ou às vezes tu não queres ir e tu se condena por tu não ir. Mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não nesse monte nem naquele, mas em espírito e em verdade. Essa é a chave para a verdadeira igreja. Eu não sou de nenhuma igreja. Eu não frequento nenhuma igreja. E muitas pessoas me criticam e dizem que eu sou um desigrejado. Mas um desigrejado é aquele que não põe em prática nada daquilo que eles leem e escutam. Isso é um verdadeiro desigrejado. Então tem muitas igrejas, com muitos membros, desculpa ser radical, que estão lá dentro e são desigrejados mesmo estando lá dentro, porque estão lá de corpo presente achando que vai ser salvo, que vão ser abençoados, ou estão indo lá porque querem ter benefícios terrenos, porque muitas igrejas hoje pregam benefícios terrenos. Às vezes eu estou andando de Uber para lá e para cá e vejo umas igrejas lindas, e realmente são bonitas, e eu penso, tá, ok, Deus abençoe. E os discípulos? E os verdadeiros adoradores? Não que lá não tenha, não estou dizendo que não tenha, por favor. Eu quero instigar em vocês o pensar fora dessa caixa. Todo mundo acha que o rito é esse. Eu estava vendo hoje um outro pastor também, que ele é radical. Todo mundo já deve ter ouvido falar nele, o Anderson Silva. Ele disse, querido, vocês acham que eu sou contra as igrejas? Não. Eu sou contra a pessoa que vai na igreja e não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não está dentro do quadrado. O Espírito Santo está dentro da gente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se eu não estiver conectado com essa verdade, primeiro, dentro da minha casa, dentro aqui do meu lar, com a minha família, o apóstolo Paulo fala que o homem que não governa bem a sua casa, sua família, não é apto para governar nada do reino de Deus. E infelizmente tem um monte de homens fingindo que estão pregando, que são homens de Deus, e dentro de casa são uma bosta. Não respeita a mulher, não respeita os filhos, não respeita ninguém, acha que são melhores do que os outros. E isso é uma mentira. E graças a Deus que é Deus que vai julgar. Deus disse que não vamos estar todos no tribunal de Cristo, inclusive eu. Então ele continua aqui. Virá o tempo de fato, e chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Muitos me perguntam, por que tu não vai numa igreja aqui? Por que tu tens um pastor de outro país? Cara, porque eu aprendi o que é honrar, irmão.
uma pessoa que me liga, que me manda mensagem, que me ama, que quando eu estou com dificuldade me responde, quando eu preciso estar ali, sabe? Esse é o verdadeiro pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu dou minha vida pelas ovelhas. E nós, discípulos, temos que fazer isso. Ah, mas tem igrejas aqui. Querido, eu sou um pouco mais reservado, sou um pouco diferente. Mas eu congrego. Olha só, as pessoas dizem, ah, mas a minha igreja sabe onde é que é? Onde tiver 2 ou 3, tá aqui, ó. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. A minha igreja é essa, tá aqui. Eu estava almoçando com os meus filhos e minha esposa, somos em 4. Aqui estava uma igreja. Oramos, agradecemos a Deus pela refeição, pelo pão nosso que Ele nos dá todos os dias. Pedimos proteção para Deus, porque, como Ele diz na oração do Pai Nosso, não peço que tire do mundo, mas que livre do mal, que nos livre das tentações, que nos livre da cobiça, né? Porque hoje essa tecnologia nos seduz muito, e eu já caí nessa. E eu peço para Deus todo dia perdão e misericórdia, e peço para Ele me dar sabedoria para administrar as coisas que Ele me pede. Olha só, outra coisa que Jesus, né? Daí eu vou continuar aqui o texto, depois eu vou dar outro versículo. Os adorarão o Pai, e esse é o que o Pai busca, em espírito e verdade. Deus é espírito, e por isso, olha só, Deus é espírito, e por isso os que o adoram, devem adorá-lo em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? Tu tem que ser sincero, querido, contigo mesmo. Tem que ser sincero contigo e com Deus. Quando orares, entra pro teu quarto, fecha a porta e ora teu Pai em secreto. Porque Ele sabe do teu coração. Sabe? Ele sabe. O rei Davi quis fazer a primeira igreja, o primeiro templo. Disse, eu moro num palácio bonito. E Deus está aqui nessa tenda, onde ficava a Arca da Aliança. Eu vou fazer... Aí ele fala pro profeta Natan, se não me engano, pro profeta, diz para Deus que eu quero fazer uma casa para ele. E Deus diz assim, eu não posso habitar em templos feitos por mãos humanas. Mas ok, me agrado. E o rei Davi fez o primeiro templo e tal. E o templo sumiu. Hoje não tem mais templo. E aí? Deus já sabia que ia acabar. Quer dizer que nós que somos... não somos judeus, somos, como é que o apóstolo Paulo fala, que eu esqueci o nome agora, somos, deixa eu achar aqui que nós já vamos fechar, somos gentios, né? Não somos judeus, ou alguns são, não. Temos que ir lá no templo? Não, ele sabia que nós ia adorar em espírito e em verdade, como hoje, agora, nesse momento, nessa live. Nós poderemos adorar Deus em espírito e em verdade. E aqui se tornou uma igreja, nesse exato momento. Porque estamos em espírito. O que quer dizer isso? Estou em espírito, eu estou aqui realmente prestando atenção, querendo absorver, aprender, ouvir, saber. O que esse guri está dizendo? Será que é verdade? Será que realmente é verdade? Ok. Analisar. Esses são os verdadeiros adoradores. A chave para a verdadeira igreja é essa. Adorar o Pai em espírito e verdade. Independente da igreja que tu vá. Independente do segmento religioso, da crença que tu segue. Só um minutinho, com licença. Sabe? A gente fica se brigando. O apóstolo Paulo recomenda aqui para Timóteo. Não entre nessas picuinhas. Vai pregar a palavra para quem quer ouvir. Não fica em debates teológicos. Jesus mesmo dizia para os próprios discípulos. O que você está fazendo? Entrando em debate teológico não leva a lugar nenhum. Beleza? Eu gosto dessa parte? Gosto. Gosto bastante da parte do tempo do fim, onde as pessoas dizem que vão ser arrebatadas. Eu, em particular, não consigo acreditar nisso com base bíblica, mas, ok, respeito o ponto de vista de cada um e sempre digo, se tu acredita, tudo certo. Mas se prepara, porque se não acontecer, tu tá preparado, né? Como fosse a guerra, tu tá preparado. Olha só, Mateus, deixa eu pegar aqui para vocês, 8, cadê o Mateus? Vamos lá, meu filho, aqui, Mateus 8,
Voltando. Mateus 8, do 5 ao 13. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano foi ao encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Quem que pediu para Jesus? Um centurião romano. Vamos analisar, eu gosto de analisar, eu gosto de fazer essa parte dessa análise. Quem é um centurião romano? O que ele era? No que ele acreditava? No que ele depositava a fé dele? Nos deuses romanos. Ele era um centurião romano, ele era responsável por Roma, fazer segurança de Roma. Ele era um cara de um cargo bom. Então, entrando Jesus em Cafarnaum, um oficial, um comandante, um cara grande, foi ao encontrar-se com Jesus e pediu para Jesus curar o seu criado. Eu digo, o cara era centurião romano, então ele já ouvia falar, né? Ele disse, Senhor, meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. E ele está sofrendo demais. Por isso que Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira alguma não lanço fora. Não importa a tua religião, a tua crença. Se tu buscar Jesus, ele vai te ouvir, independente de qual crença que tu seja. Se tu não é cristão, ele vai te ouvir. Jesus não faz exceção de pessoas. Jesus não pensa como a gente pensa. Jesus não é terreno, não é carnal, não é diabólico que nem a gente. Não é. Eu digo a gente porque eu também tenho essas coisas às vezes dentro de mim. Jesus é um ser que veio para dar vida e vida em abundância para nós. Olha só, gente. Leia isso. Eu não sei se vocês conseguem captar com a mesma energia que eu olho assim, eu digo, cara, que emocionante ler isso. Que fascinante ler isso. Aí ele fala, ele está doente demais. Então o centurião romano ia a Jesus pedir para curar o servo. Aí Jesus falou o quê? Eu vou lá curá-lo. Eu vou lá curá-lo agora. Eu vou. Jesus não disse talvez amanhã. Ele não disse, tu não é da mesma igreja que eu, então eu não vou. Que nessa irmã que passou por mim e disse, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Não. Jesus passasse por mim e disse assim, meu filho, tá difícil, né? Teu coração tá apertado. Passou por bastante coisa, né? Vem cá. Entra no gozo do teu Senhor, vem cá. Vem a mim tu que tá cansado, sobrecarregado, oprimido. Vem cá. Vem cá que eu vou carregar o teu fardo. Meu jugo é leve, meu fardo é leve. Tá cansado desses dogmas? Tá cansado de tudo isso? Venha Jesus, Jesus verdadeiro. Então Jesus pegou esse centurião romano e disse, ok, vamos lá agora. Não vamos lá depois. Não tem vai lá depois. Eu já fiz isso, gente. E o meu pastor diz assim, não, se te chamou, vai. Mas eles vão lá naquela igreja, eles que vão lá pedir pro pastor deles. Eu dizia isso, sendo bem sincero para vocês que estão me ouvindo. Eu dizia isso. E ele dizia, Jesus não faz exceção de pessoas e de maneira alguma ele lança fora qualquer pessoa que vem através dele. Veio te pedir ajuda, irmão, tu faz. Se está ao teu alcance fazer. E eu tento botar em prática esse princípio até hoje. Né? E vem muitas pessoas de outras igrejas, queridos. Vem. E eu vou sempre amar e dizer, vá para tua igreja, seja o melhor cristão lá dentro. Porque tem um monte de pessoas lá dentro que precisam de você. Precisa que tu tenha uma fé genuína. Precisam que tu tenha uma fé boa. Que tu seja um cristão de verdade. Independente se o pastor prega prosperidade, se o pastor prega coisas terrenas, seja a diferença dentro da tua igreja. Porque somos todos, a mensagem que Deus estava aqui escrevendo, querido, ó, eu escrevo aqui, faço roteiro. Somos todos que acreditamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, irmãos. E ele diz pra gente pregar o evangelho a toda criatura. Criatura é ser criado por Deus. Não se tornou filho, co-herdeiro do reino de Deus. Então é esse que nós temos que converter. Porque hoje as igrejas estão cheias de crente.
convertendo o crente. Temos que converter os que não são crentes e ajudar os que são crentes a entender esse princípio. Aí então, continuando, disse Jesus ao oficial romano. Disse Jesus. O oficial romano respondeu: não, senhor, eu não mereço. Que não é fascinante? Eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Eu não mereço que o senhor entre... Ah, cara, desculpa, gente, mas é muito emocionante. Na minha casa. Ah, Senhor Jesus, como Deus é bom, né, com a gente, né? Dê somente uma ordem. Olha a fé do cara, mano. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Dê somente uma ordem, cara. O cara tinha mais fé que eu, mano. Que leio aqui as escrituras. Que vivi muitos milagres de Jesus e às vezes eu digo para Jesus que Jesus não é possível fazer um milagre na minha vida. Eu olho para alguns obstáculos na minha vida e digo: isso aqui Jesus não vai fazer. E o cara não era cristão e não achava digno de entrar na casa, que Jesus entrasse na casa dele. É isso que eu gosto de pregar, sabe? É isso que eu gosto de falar. Desse amor. Que a gente tem que ter esse amor. Jesus disse que obras maiores a gente faria. E cadê essa obra maior? Por que eu não pratico? Por que eu estou mais envolvido com o meu ego, o meu orgulho, com a minha autoimagem, do que pregar isso aqui, ó? Querido, eu vou te falar de verdade. Esses dias entrou uma pessoa no meu carro. Eu sou Uber, todo mundo sabe. Entrou uma pessoa no meu carro e era uma moça. E o Espírito Santo falou assim no meu coração: essa pessoa quer se matar. E eu fiquei assim, né, meio... Quer tirar a própria vida, não. Desculpa. Senão o TikTok derruba a live. A pessoa quer tirar a própria vida. E eu fiquei dirigindo aqui assim, mas a pessoa tava arrumada, tá? E eu disse: oi, bom dia, hoje o dia tá bonito, né? O sol tá brilhando. Eu falei desse jeito. E ela: né, hoje o dia tá bonito, né, moço? Mas eu não tô muito bem. Eu disse: é? Mas o que aconteceu? Fala pra mim, o que aconteceu? Eu tenho depressão. Hoje eu consegui sair de casa e ir lá fazer a minha unha pra ver se eu me alegrava um pouco. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, aquilo outro, tal. Aí eu disse pra ela assim: eu sei quem tem a solução pra tua vida, mulher. E sabe quem? Jesus Cristo. E a partir de hoje eu vou orar por ti e eu oro por ela. Eu me arrependo de uma coisa. Eu devia ter pedido o número do telefone dela pra fazer visita, né? Mas assim, achei que ela poderia... que eu estivesse invadindo um pouco a privacidade dela, então eu achei melhor não, até porque eu tô pela plataforma, então eu tenho algumas normas ali que eu não posso passar, né? Mas eu disse: moça, eu também já passei por períodos difíceis e sabe quem me tirou desse buraco que às vezes a gente entra porque a gente acha que não é capaz e tal? Porque esse mundo materialista, capitalista, ele nos empurra cada vez mais a gente encher a nossa vida com essas coisas vazias que não preenchem o verdadeiro vazio do nosso coração. Talvez tu encontrou homens que não eram homens de verdade, que não te honraram como mulher, mas isso não quer dizer que a tua vida não tem valor. Jesus Cristo morreu por ti, morreu por mim. Aí ela foi falando coisas e ela: ai, moço, desceu do carro. Ai, muito obrigado, tá? Eu disse: ok, tô orando por ti a partir de hoje. Não te conheço, não sei nada da sua vida, mas o cara lá em cima te conhece e te ama e deu a vida dele por ti. Então ora hoje, pede oração, fala com ele e ele te responde. Então é esse o evangelho, essa é a verdadeira igreja, essa é a verdadeira chave
Porque essas pessoas talvez não tenham força para ir até lá. E ninguém está lá para amparar ela, entende? E cabe nós que estamos no nosso dia a dia olhar para o lado e dizer: será que essa pessoa está bem? Tem essa conexão fina e íntima com o Espírito Santo? Não estou dizendo que eu sou melhor que todo. Não estou, gente. Estou querendo dizer que eu estou colocando isso em prática e tem funcionado na minha vida. Na minha casa, com a minha família. De orar, chegar, entrar no teu quarto, não precisa nem ir numa igreja. Entra pro teu quarto, como diz Jesus, e ora e Jesus vai te responder. Olha o que o centurião romano falou. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Por quê? Eu também estou debaixo de autoridade. Ele quer dizer, eu também tenho autoridade. Eu sou comandante. De oficiais superiores e tenho soldados que obedecem minhas ordens. Ele quer dizer, tem pessoas acima de mim e pessoas abaixo de mim. Eu obedeço eles e eles me obedecem. Aí ele continua dizendo, se eu digo vá a um, ele vai. Digo vá ao outro, ele vai. Digo para um vem, e ele vem. Digo ao outro vem cá, e ele vem cá. E digo também para o meu empregador, faça isso, e ele faz. Cara, ele deu uma aula ali para os judeus, para os crentes da época, eu gosto de dizer dessa forma, para os irmãos. Deu uma aula ali de cristianismo, de entender assim. Ele teve tanta fé que ele constrangeu Jesus. Um cara que não era crente, que era ateu, vamos dizer dessa forma, para poder ilustrar melhor, né? Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado, cara. E disse aos que seguiam. Olha só, Jesus se admirou, olhou pro cara e disse, rapaz, tem alguém ainda que consegue captar a mensagem que eu trago. Eu não preciso estar aqui, porque um dia eu não vou estar mais aqui, e aí? Como é que vai ser? Tem que ser em espírito e em verdade. Afirmou Jesus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, Jesus disse. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Jesus, desde lá do céu, antes de vir para a terra, ele já olhava para o povo e dizia assim, ó, rapaz, vocês acreditam ou vocês estão só fingindo? Então, por isso que eu digo, acredita de verdade. Não vai na igreja só para mostrar para os outros. Ou não vai na igreja só porque tu quer ter algum benefício físico. Esquece o benefício físico. Isso é uma consequência do teu plantio. Vá atrás para adorar o Pai em espírito e em verdade. Vai atrás para adorar de verdade. Porque na hora da adversidade, da dificuldade, quem vai estar lá é Jesus. Eu sempre brinco. Quando tu estiver passando por dificuldade, chorando no teu travesseiro, o pastor não vai estar ali. Eu não vou estar ali. Vai estar só tu e Jesus. Se eu pregar que eu vou estar, eu estou mentindo. Aí eu vou ser um ladrão e salteador. Eu vou ser um falso pastor, um falso mestre. Não posso fazer isso. O verdadeiro pastor é Jesus. O rei Davi já falou lá no Salmo 25. O Senhor é o meu pastor. E nada. Salmo 24, né, gente? Desculpa, o equívoco. Salmo 24, né? O Senhor é meu pastor. Deixa eu pegar aqui. Ó, como eu disse para vocês, eu tenho dislexia, então eu esqueço os números. Ó, Salmo 23. Nem é o 24, é 23. 23. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Quem é o meu pastor? O rei Davi disse, declarou o Senhor, meu pastor. E não fala. Claro que tem os nossos mentores, como eu tenho um, que eu me aconselho, que eu pergunto, porque eu tenho que ter conselho sábio. Não posso sair fazendo coisas assim. Afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo no povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. Ele está falando pra gente, queridos. Ele quer dizer que vai vir gente que vai ter fé, que não é cristão, que não é descendente de judeu, que não adora em Israel, que vai ter tanta fé
que ele vai estar lá no reino. É para nós. E veio o apóstolo Paulo e foi o cara que mais pregou aos gentios, os comedores de carne. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger de dentes, de desespero. Por que Jesus disse isso? Eu não estou falando isso para que vocês tenham medo. Eu estou falando isso porque Jesus falou isso. E as pessoas não querem ouvir esse tipo de pregação. As pessoas não querem ouvir esse tipo de verdade. Que eu tenho que adorar em espírito e verdade. Que quando eu vou só na igreja só por ir, Deus está vendo no meu coração. Claro que às vezes eu tenho que ir. Às vezes eu não sinto vontade, desejo. Eu falo igreja no contexto geral, não de instituição, de templo, mas sim de fazer uma oração em casa, ler um versículo, ser igreja, não estar numa igreja, né? Tipo, quando alguém precisar de ti, realmente tu puder fazer, né? Ele diz que tem gente que vai ser jogado fora e tem gente que vai entrar. Olha que loucura. Desculpa. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. Jesus sempre disse: a tua fé te curou. Tu acreditou que eu sou capaz. E a fé fez. Jesus fez. Jesus curou. Então Jesus não faz exceção de pessoa, querido. A verdadeira igreja não divide, não olha para mim, um carequinha, barbudinho, meio magrelinho. Ah, isso aí não é homem de Deus. Isso aí não vem coisa boa da Santa Luzia. Sabe? Queridos, para de olhar para o homem e comece a olhar para Deus. Comece a olhar para Jesus, porque tu pode salvar uma vida. Jesus olhou para trás, os discípulos seguindo, Pedro, João, Tiago, todos seguindo. Ele disse: cara, o romano aqui tem mais fé que vocês, queridos. Como? Em todo Israel eu nunca vi tanta fé. Entendeu? Sabe? Mas esse tipo de palavra as pessoas não compartilham. As pessoas não compartilham, não enche a live. Por quê? E eu nem tô atrás de pessoas, meu pastor me alerta sobre isso. Não tô atrás de muitas pessoas. Eu tô atrás daquelas pessoas que querem ouvir de verdade a palavra, uma se quer. E se ninguém ouvir, eu tô pregando para mim mesmo, o Espírito Santo tá falando primeiro pro meu coração. Quando eu leio, eu evangelizo eu primeiro, o meu coração primeiro enche de alegria, como eu li agora e me emocionei. Ah, cara, é verdade, é isso. Eu encho meu coração de alegria, ouvindo isso e digo: é isso que eu tenho que continuar fazendo, é isso que eu tenho que pregar, é isso que Jesus quer. Porque hoje as igrejas pregam, eu escrevi aqui, ó, hoje as igrejas têm pregado mais o reino da terra. E não é a função da igreja pregar o reino da terra, é o reino dos céus. Não, porque se tu não é próspero financeiramente, é rico, é porque tu tem algum problema, alguma maldição, o devorador está na tua casa. Às vezes foi escolhas erradas que as pessoas fizeram e foram seguindo, entende? E às vezes nem todo mundo vai ser rico, o mundo jaz do maligno. Não é verdade? E hoje eles têm pregado esse reino, por quê? Eles querem aglomerar um monte de gente ao redor deles. Porque assim adula o ego. Olha, eu sou o pastorzão que espalho para todo mundo o evangelho. Eu sou bom, as pessoas vêm. E Jesus nos alerta. Olha, se disser que eu estou ali, não vá. Se disser que eu estou lá, não vá. Porque eu sou espírito. Tu não precisa ir. Tu precisa só crer. Tá aqui a Bíblia. Crer. Não, mas tem que congregar. É o que eles me dizem. Congregar. Porque como é bom e agradável estar unido com os irmãos. E é verdade. Com os irmãos de verdade é bom e agradável. Quando eu encontrar os irmãos de verdade, pode ter certeza que eu vou fazer isso. Enquanto isso, eu congrego com a minha família. Porque o homem que não governa bem a sua casa, que não tem um bom relacionamento com a sua família, desculpa, não pode governar nada do reino de Deus. O apóstolo Paulo fala isso. E essa é a nossa função.
pregar a verdade. Queridos, Deus está aí, Deus é Espírito e quer que seja adorado em Espírito e verdade. A verdadeira chave para a igreja, eu botei a igreja para chamar a atenção de vocês. É isso, adorar o Pai em Espírito e verdade, porque vai chegar o dia que não vai ter. Tem mais coisas para compartilhar, mais versículos para compartilhar. Tinha aqui uma parte de Timóteo bem grande para compartilhar com vocês, que o apóstolo Paulo recomenda para Timóteo sobre a cobiça ao dinheiro, que hoje está isso muito forte. Então eu quero falar sobre isso na próxima live, na sexta-feira que vem. Se inscreva, vá lá, compartilhe, participe, faça, aprender. Eu vou falar sobre o perigo fatal da cobiça. O perigo fatal da cobiça. Essa é a mensagem que Deus deu para mim compartilhar na próxima sexta. Mas para nós encerrar, eu quero ler aqui Apocalipse, que as pessoas têm medo de Apocalipse, mas é livro das revelações, né? As pessoas têm medo. Mas não temos que ter medo, porque sabemos que somos da luz, como o apóstolo Paulo fala, e não andamos mais em trevas. Apocalipse 3, 14. É isso que a gente tem que ser, tá, querido? A carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, ao testemunho fiel e verdadeiro, o soberano, o Criador, Deus. Conheço as tuas obras e sei que não é frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Para vocês entenderem o princípio de frio e quente. O que seria frio e quente? Uma pessoa que esquentou um pouquinho, uma pessoa que esquentou demais e esfriou. Continuar. Conheço as tuas obras, sei que não é frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno. Aí que tá. O morno é uma pessoa que esquentou e foi esfriando. Não é uma pessoa que esquentou um pouquinho e parou. É uma pessoa que esquentou e esfriou. Esse é o morno. Morno, lembra? A gente vai lá, esquenta uma água. Eu gosto de tomar água na canequinha. E a água tu esquenta. E depois tu diz, eu tenho que deixar ela ficar um pouco morna para tomar o medicamento, ou para que seja o que tu vai fazer. Tu deixa morna. Tu dá uma esquentadinha. Não, tá muito quente. Não, mano. Esse é o morno. E ele diz que tu for frio ou quente. Morno não. Em cima do muro. Tá o famoso em cima do muro. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto. Ele não diz que vai. Ele diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, por que eu quis terminar com essa passagem? Para que a gente possa continuar esquentando. O que acontece com a gente? A gente sobe 50% e acha que evoluiu, e evoluiu mesmo. Só que daí a gente cai de novo. E aí a gente vai lá para 50% de novo. Minha fé de novo, 50%. Aí acha, nossa, subi 50%. Não, a gente permaneceu morno, porque a gente não passou dos 50%. Então a gente tem que estar aqui no 50% e passar dos 50%. E continuar. Entende? O morno é aquele que foi, subiu, desceu e fica nesse. Então, temos que ser quente. E ser quente, às vezes o conceito de quente que as igrejas pregam é diferente do que eu acredito. Crente é tu ser uma pessoa temente a Deus, seguir os princípios cristãos. Crente é ser, que nesse centurião romano diz assim, eu não sou digno, eu saber que somos pecadores. Esse é um crente. Esse é uma pessoa que está quente, que sabe que vacila e que precisa da misericórdia de Deus todo dia. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amanhã de manhã, Deus está te dando uma folha em branco para te escrever de novo. Amanhã de manhã, só um minuto que o TikTok dá uma bugada de vez em quando, queridos. Amanhã de manhã, Deus está te dando uma oportunidade de ser quente.
de ser que nem esse centurião romano, constranger ele com a fé dele, com a tua fé. Então acorda amanhã de manhã, abre os olhos, a primeira coisa que tu faz é assim: obrigado, Senhor, porque eu tô vivo. Obrigado porque eu tô aqui. Obrigado porque tu é maravilhoso e morreu por mim. Tá? Queridos, isso é o que Deus pôs no meu coração, o Espírito Santo pôs para compartilhar com vocês. Deus abençoe quem ficou, quem participou, quem viu a live até agora, quem vai ver depois, né? O intuito aqui não é amontoar um monte de gente, mas aqui o intuito é pregar a palavra de Deus e aonde tu tais, tu espalhar essa semente, tu replicar essa semente, porque quem dá o crescimento é o Senhor. O apóstolo Paulo dizia: quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão servos ministros de Deus. Porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, a minha função é ser semeador, meu pastor diz. Eu joguei a sementinha. Talvez o outro pastor rega, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Como eu fiz outra vez a live, que terra que tu és, continua adubando a tua terra com a palavra de Deus para que ela cresça uma árvore bonita. E quando tu chegar no reino, Jesus vem com os braços abertos e diga: servo bom e fiel. Não servo cheio de igreja, cheio de caridade, de Deus cesta básicas, e que hoje ser crente é dar cesta básica e comida para os pobres. Não, não é isso. É isso também. Ok, ser generoso, ajudar, dizimar, ofertar, ajudar, ok, sim. Mas não só isso, tá? Então, Deus abençoe, eu vou encerrar com uma oração. Peço que vocês continuem orando por mim também, para que a palavra de Deus seja... eu continue falando, que eu não me envergonhe, não me intimide, não me sinta inferior aos outros, porque talvez essa é uma batalha que eu tenho lutado tanto, porque às vezes as pessoas dizem que eu não sou, mas para Deus eu sou. Não é verdade? O que importa é Deus, tá? E tu também se sente assim, querido, esquece os outros. Quem te justifica é Jesus, tá? Querido Senhor, eu te louvo e te agradeço por todo o amor, por toda a bondade e misericórdia, Pai. Eu te louvo e te agradeço, porque você deu para mim, um mero mortal, talvez um ser insignificante para a sociedade, a oportunidade de ler a tua palavra e de se tornar um filho de Deus, deixar de ser criatura e se tornar um filho de Deus, um morador do reino dos céus, uma morada como tu prometeu que prepararia para mim. Muito obrigado, Senhor, por você ter me chamado. Eu me sinto muito honrado. Não me sinto capacitado, mas me sinto honrado por você ter me chamado. E quero fazer jus a esse chamado. Eu não quero ser morno, eu não quero ser frio, eu quero ser quente. Então que você possa cada vez mais me capacitar para pregar a tua palavra a tempo e fora de tempo, porque vai vir um tempo que a gente não vai ter esse dispositivo para pregar a palavra, Senhor. Então te peço que abençoe também as pessoas que estão vendo, e que assim como esse centurião romano constrangeu Jesus com a fé dele, ele sendo de outra denominação, ele não sendo cristão, ele sendo de qualquer crença que seja, ele constrangeu Jesus com a fé dele. Que essas pessoas também possam se tornar, claro, tenho certeza que eles se tornam um cristão, eles possam se tornar que nem esse cara, ter essa fé que constrange Jesus, ao ponto de ele fazer aquilo que meu coração anseia. Jesus não veio para a terra para me dar dinheiro, Jesus não veio na terra para me dar prosperidade, ele veio para me dar uma vida e vida em abundância. E muitas vezes é melhor numa casa simples, com paz e alegria, do que numa mansão com contenda e intriga. Seria melhor se fosse numa casa com bastante dinheiro, com bastante recurso, mas ser generoso. Senhor Jesus, abençoa cada um, dê uma boa noite de sono, um bom final de semana, e que o povo possa voltar na sexta-feira que vem, para que a gente possa estudar os perigos da cobiça aqui da terra, tá? Em nome do teu filho eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, muito mesmo. Obrigado por quem ficou aqui. Compartilhe. E é isso. Mais um dia, mais uma meditação na palavra de Deus. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.